Fala galera bacana, hoje eu vim confundir um pouco a sua mente. E se você um dia se perguntou qual a diferença entre separar curva e desagrupar, eu vou mostrar para você a diferença nesse vídeo. Primeiro você precisa entender que embora pareçam muito, são muito diferentes, tá? Eu tenho aqui dois grupos de objetos e esses grupos são idênticos uns aos outros. O de cima está agrupado e o de baixo foi feito uma união. Então, até nisso há uma diferença, tá? Quando você clica aqui nesse espaço vazio, você consegue selecionar esse objeto. Quando você clica nesse espaço vazio, você não consegue separar o objeto. Então, porque esse aqui é um grupo e esse aqui está apenas unido, tá bom? Então, o que acontece aqui? Se eu clico com o botão direito sobre essa seleção, eu tenho a opção desagrupar. E se eu clico com o botão direito sobre esta opção, eu tenho separar curvas. Então, essa é a diferença. Agora eu vou te mostrar quando eu coloco desagrupar e quando eu coloco separar curvas. Basicamente, fez a mesma função, não foi? Ele desagrupou o objeto. Mas agora você vai ver isso funcionando de forma diferente. Vamos aqui para essa página. Imagina que nós temos esse texto e ele está um abaixo do outro, porém não está agrupado e não foi unido. É simplesmente uma quebra de parágrafo, onde eu dou um Enter e começo a digitar um novo texto. Então, vamos colocar embaixo o novo. Veja só. Se eu clicar com o botão direito, eu não tenho mais a opção desagrupar, né? Tá vendo? Eu não tenho a opção desagrupar e também não tenho a opção separar. Mas eu posso fazer o seguinte: se eu vier em objeto, eu tenho a opção separar Corel Snake novo. Ele ainda mostra como será feita ali meio que a separação, tá? Então, onde eu tenho aquele espaço, que seria essas quebras, ele vai separar. Então, se eu vier aqui, ó, vamos lá. Se eu vier aqui em objeto, novamente, separar, eu tenho como tecla de atalho Ctrl K. Então, se eu clico e dou um Ctrl K, eu separo o texto por linha. Se eu novamente dou um Ctrl K, eu separo agora por palavras. Só que, ou melhor, por letras, né? Se eu tenho aqui, ó, um texto como esse e na frente eu tenho vídeo, se eu agora der um Ctrl K antes de separar cada palavra, cada letra, eu vou separar essas duas palavras porque tem um espaço aqui, ó. Então eu separei essas duas palavras, mas se eu clico nessa palavra e dou um Ctrl K, eu separo as letras. Talvez você esteja agora se perguntando: beleza, Ricardo, mas e se elas estivessem agrupadas? Aí já é diferente, cara. Se elas estivessem agrupadas como esse conjunto de palavras, ó, se elas estivessem agrupadas com Ctrl G ou clicando com o botão direito agrupar, ó, eu agora teria que dar um Ctrl U ou botão direito e desagrupar. Agora sim, se porventura eu quiser combinar essas palavras, ó, vou cliquei com o botão direito e vou em combinar. Se eu combinar essas palavras, tá vendo aqui que elas estão combinadas? Porque eu combinei a letra E ali também, ó. Mas se eu combinar essas palavras aqui, ou combinar todas elas, vamos lá, vou clicar e combinar. Agora não mais eu consigo utilizar o desagrupar, ele nem aparece aqui mais, tá vendo? Então agora eu tenho que usar o Ctrl K, que é o separar, tá? Então há uma diferença. O separar é para quando você combina e o desagrupar é para quando você agrupa. Então há uma diferença aí. Você já começa entendendo a diferença aí. Só que não para por aí, tá? Vamos para a próxima página aqui. Ó, se eu cheguei aqui
e tem esse texto, eu dei um Ctrl K, eu separei as duas palavras, mais um Ctrl K, eu separei aqui as letras. E agora, se eu selecionar a letra D e converter ela em curvas, ó, Ctrl Q, converti em curvas. Se eu der um Ctrl K, olha só, o que ele fez para mim? Ele separou as partes que estavam combinadas, ó. Então, aqui na letra D eu tenho esse aro aqui, ó. Vou mostrar para você agora. Tá vendo aí? Então, eu tenho esse aro aqui que forma a minha letra D. Então, ela foi só separada. Se eu selecionar novamente e vir aqui em versus menos frente, eu consigo novamente fazer aqui essa curva. E se você está se perguntando nesse momento, depois que eu separei, eu converti em curva e separei, eu consigo tornar ele um texto editável novamente? Não. Ele perdeu as características de texto e passou a ser um objeto, tá bom? Então essa é a diferença. Ó, tem aqui essa letra O. Se eu der um Ctrl Q, eu converti em curvas, ela deixou de ser um objeto, passou a ser, ó, deixou de ser texto, passou a ser um objeto com curvas. Se eu agora der um Ctrl K, eu separo essas duas curvas. Eu vou mostrar isso melhor para você no próximo objeto aqui, ó, nesse. Se eu tenho uma elipse preta em cima de uma vermelha, eu seleciono as duas e venho aqui em versus menos frente. Se eu me arrependi e quero aquela elipse preta aqui novamente, eu vou dar um Ctrl K e aí ele separou para mim as duas partes, ó. Eu posso vir aqui e colocar de preto e aí eu tenho novamente essa parte. Tá legal? Então, fica aí essa dica para você. Outro detalhe, vamos para cá. Se eu cheguei aqui e eu tenho essa elipse e eu vou aplicar uma sombra daqui para cá, ó. Então, apliquei uma sombra. Beleza, sombra aplicada. Se eu quero agora desagrupar essa sombra, não vai funcionar, porque eu não posso simplesmente dar um Ctrl U. Eu tenho agora que dar um Ctrl K para separar, porque a sombra está combinada à minha elipse. Então, tem que ser um separar, e agora eu consigo separar. Portanto, ela perde a propriedade de sombra, ou seja, se eu pegar a ferramenta sombreamento novamente e quiser editar, eu não consigo editar a posição mais dessa sombra, tá bom? Porque era um objeto que estava combinado, tinha características empregadas ali, e agora eu desagrupei, ou melhor, separei, né? Então, eu fiz essa separação, tá legal? Então essa aí é uma das diferenças. Se você fez uma sombra e você quer separar os dois, você tem que dar um Ctrl K. O mesmo vai funcionar para que se eu tiver aqui uma forma e eu resolvi de alguma maneira aplicar um contorno, seja interno ou externo, eu não consigo desagrupar, eu preciso separar. Para isso eu posso clicar com o botão direito, né? Vim aqui em separar contorno, eu posso vir aqui em objeto, separar contorno, posso utilizar o Ctrl K ou posso vir até uma opção que é bem característica aqui do Corel. Muitas das vezes ela vai estar presente quando você tiver ali um texto convertido em curva, um objeto combinado. Vou mostrar aqui para você, ó. Combinei, ó. Você tem esta opção aqui, ó, que é separar, tá vendo? Então você tem aqui a opção, você clica, é a mesma que o Ctrl K separou. Então é isso. E outro detalhe, quando você tem um objeto aqui que é um contorno e você quer separar, você tem que selecionar exatamente o contorno e não o objeto. E aí você vai ter a opção separar aqui. Então você tem essas funções, tá legal? Uma outra ideia legal aqui para que você entenda melhor é que se eu tiver duas linhas aqui, ó, então tenho duas linhas, tá vendo? E aí, o que acontece? Se eu chegar aqui e agrupar essas linhas com Ctrl G e pegar a ferramenta forma e selecionar essa linha aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo porque está agrupada. Agora, se eu desagrupar e combinar elas, vindo aqui nessa opção,
eu agora tenho a opção de combinar e unir os nós. Eu posso unir os nós. Então eu vou colocar uma cor aqui de preenchimento. Não está preenchida porque está aberta, mas eu posso selecionar as curvas, tocar um nó ao outro e ele vai fechar a curva para mim. E agora sim, você consegue ver o poder de combinar, separar e desagrupar. São completamente diferentes, né? Então você já começa a perceber aí. Se você quer aprender, né, com um aprofundamento nas ferramentas, nas opções, o nosso curso é excelente para você. E isso é que faz total diferença. Muitas pessoas trabalham com Corel há anos e não têm essa visão do que é o separar e do que é o desagrupar. E quando tem, ainda assim fica muita ponta solta. Você imagina quantas opções dentro do CorelDRAW que carrega consigo esse mesmo mistério e muitos usuários não sabem diferenciar. Então fica aí para você a dica. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo. Faça sua inscrição, entre no grupo e venha participar com a gente, tá legal? Aguardo você no curso. Forte abraço.